idolatria. Era uma cidade totalmente idólatra. Era um povo também que tinha o seu coração endurecido, que cultuava diversas divindades. Também era uma cidade que havia a presença da prática da prostituição. E temos agora a história desta mulher. Esta mulher, ela era uma prostituta. Ela recebia pessoas na sua casa. A sua casa ficava justamente sobre a muralha. E havia outras residências, havia outras casas naquela muralha. E essa mulher, ela recebeu na sua casa esses dois homens. E quando o rei de Jericó, ele toma conhecimento que havia chegado pessoas diferentes dentro da sua cidade, quando ele toma a notícia de que havia chegado espias, havia chegado pessoas da parte dos israelitas na sua cidade, rapidamente ele envia homens para ali resolver aquela causa. E quando aqueles homens chegam até a casa de Raabe e perguntam para ela onde estavam aqueles homens, ela então diz que eles já haviam ido embora. Ela diz que não sabia qual era a procedência daqueles homens, ela apenas os recebeu. Ela, por ser uma mulher que tinha essa condição de prostituta, ela recebia pessoas em sua casa. Bom, mas ela havia escondido esses homens. Como nós lemos aqui nessa passagem, a declaração que ela faz. Depois que aqueles que vieram da parte do rei de Jericó vão embora em busca do encalço pelas estradas, pelo caminho do Jordão, para ver se encontraram os espias, ela então sobe até o telhado e começa a conversar com aqueles dois homens. E ela faz algumas declarações. Ela declara diante daqueles homens que ela sabia quem eles eram. E que o povo de Jericó estava com seu coração desanimado. Estava com seu coração preocupado. Eles estavam, em outras palavras, com medo dos filhos de Israel. Por quê? Porque já havia chegado a notícia do que Deus havia feito em favor dos filhos de Israel lá na terra do Egito. Aleluia. O povo de Canaã sabia o que Deus havia feito na terra do Egito. O povo de Canaã sabia o que Deus havia feito no meio do deserto em favor do seu povo. O povo de Canaã, e principalmente os dali da cidade de Jericó, sabia do que Deus estava realizando, como Deus estava batendo por terra aqueles que se levantavam contra os filhos de Israel. E eles estavam preocupados agora, havia temor no coração daquele povo. Mas o que chama atenção aqui nesta noite, nessa passagem, nessa palavra, é que esta mulher, ela declara que o Senhor, Ele é Deus nos céus e Ele é Deus na terra. Ela não disse o Senhor de vocês ou Deus de vocês, ela diz o Senhor é Deus no céu e é Deus na terra. Aquela mulher, quando ela ouviu falar sobre o Deus de Israel, ela teve temor no seu coração. Ela estava numa condição na prática da prostituição, mas ela ouviu falar de Deus. Ela ouviu falar do Senhor. Ela ouviu falar das maravilhas do Senhor. Eu já quero chamar a sua atenção nessa noite para o primeiro ponto dessa mensagem. Não importa a condição do homem e a condição da mulher. Não importa a condição que o homem e que a mulher ela se encontra. Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Deus não faz acepção do viciado em drogas. Deus não faz acepção daquele que está aprisionado pelo vício do álcool. Deus não faz acepção daquela que está na vida da prostituição. Deus não faz acepção daqueles que estão perdidos, daqueles que estão andando pelo caminho de perdição, não. Porque Jesus veio a este mundo para trazer a libertação àqueles que estavam cativos. Quantos homens e quantas mulheres nesta noite estão cativos pelo vício, pela droga, pela prostituição? Talvez no meio da sua família, como entre os meus familiares, há pessoas que ainda estão na prática do vício. Talvez você tenha vivenciado isso de perto. Talvez você também tenha vivido outra hora, numa vida como essa, não de prostituição, mas de vício, de pecado e de engano. Mas Deus, Ele olhou para você, Deus, Ele olhou para mim, Deus, Ele olhou para cada um de nós e Ele teve misericórdia de nossas vidas. Ele veio ao nosso encontro, Ele estendeu as suas mãos, Ele nos tirou daquela condição, Ele colocou um novo cântico nos nossos lábios, Ele mudou o nosso pensamento, Ele tem tratado com o nosso caráter.
estão perdidos hoje. Não será diferente na vida daqueles que estão aprisionados hoje. Não será diferente na vida daqueles que estão também nesta noite vivendo uma vida de pecado, de engano, daqueles que estão vivendo uma vida de vícios. Agora veja essa mulher, quando ela faz essa declaração, ela faz um pedido a esses homens. Ela pede: olha, lembra, quando vocês vierem até aqui para conquistar essa cidade, lembra da minha casa, lembra do meu pai, lembra da minha mãe, lembra dos meus irmãos. Veja, essas são as palavras de uma mulher prostituta. Ela se preocupava com seu pai, ela se preocupava com sua mãe, ela se preocupava com seus irmãos. A notícia do que Deus estava fazendo pelo caminho que Israel passava havia chegado até aquele povo e aquela mulher. Ela tinha no seu coração agora a certeza de que quando Deus chegasse, quando os filhos de Israel chegassem sobre aquela cidade, Deus daria aquela cidade nas mãos deles. E por onde eles passavam, o Senhor mandava exterminar a idolatria. O Senhor mandava destruir cidades. O Senhor mandava extirpar da sua frente aqueles que estavam buscando a feitiçaria e o culto a demônios. E aquela mulher, ela teve a preocupação não somente consigo, ela se preocupou com a sua família. Veja que uma prostituta se preocupou com a sua família. Não é uma pessoa diferente de nós nessa noite. Nós nos preocupamos com a nossa casa, nós nos preocupamos com a nossa família. Eu posso falar por experiência própria, eu já tive também caído, assim como meu irmão Maurício estava alguns dias atrás. Eu também já me encontrei lá no charco de lobo, eu também já estive lá dentro de um calabouço, eu também estava andando num caminho de perdição, mas lá no fundo da minha alma eu me preocupava com a minha família. Eu tinha um temor dentro do meu coração, só não tinha força para me colocar de pé. Mas essa mulher, ela teve coragem, ela fez uma declaração, ela colocou a sua vida em risco. Pense comigo, essa mulher colocou a vida dela em risco, porque ela escondeu os espias dos filhos de Israel. Ela recebeu na tua casa. Talvez ela estivesse pensando assim: vou receber esses homens, vou exercer a minha função por conta da minha profissão, e depois eles vão embora. Mas não, ela recebeu aqueles homens, ela identificou quem era eles. O povo de Deus é identificado onde chega. O povo de Deus tem algo diferente quando ele chega. Quando você chega num lugar, quando você chega numa casa, quando você chega numa localidade, você é evidenciado como uma pessoa diferente, porque você tem algo diferente na tua vida, você tem algo especial na tua vida. No teu semblante tem uma aparência diferenciada, porque sobre ti está o Espírito Santo de Deus. E foi evidenciado por aquela mulher. E ela faz essa declaração e faz este pedido. E quando ela faz este pedido, e ela está descendo aqueles homens pela janela da tua casa que dava para a muralha, ou o risco que ela estava colocando na vida dela, aqueles homens dão a ela um fio de escarlate, um cordão vermelho, e diz para ela: olha, amarre esse cordão na janela da tua casa, porque quando nós viermos aqui, estaremos identificando a tua casa. Nós saberemos qual é a tua casa. Nós saberemos qual é a tua janela. Nós saberemos aonde você há de estar. E a tua casa será preservada. E diga para os teus pais, diga para os teus irmãos, diga para a tua família, para que fique dentro da casa. Não saia de dentro da casa onde está essa marca. Porque na casa que está essa marca haverá livramento. Mas se eles estiverem fora da casa, o sangue deles não virão sobre as nossas mãos, mas estando dentro da casa, será a nossa vida pela vida de vocês. Veja o que esses homens eles fazem quando eles voltam para Josué. Eles dão notícia para Josué e eles contam tudo o que havia acontecido. E agora o Senhor começa o seu trabalhar. Josué então, ele recebe a visitação do anjo do Senhor, e o anjo do Senhor diz para Josué: olha, diga para o povo para se santificar hoje e amanhã, porque eu farei maravilhas no meio de vós. Aleluia. Vocês irão passar por esse Jordão e passarão em seco, assim como passaram lá pelo Mar Vermelho.
e vocês vão chegar até as campinas de Jericó, e vocês farão tudo o que eu mandar. E o Senhor deu a direção para Josué, e assim Josué ele cumpriu a palavra de Deus. Josué ele cumpriu a direção a qual Deus estava dando para eles. Eles deveriam ficar em silêncio e dar um giro pela cidade de Jericó. E isso era para fazer por 7 dias, mas no 7º dia eles iriam dar 7 voltas, e na última volta eles iriam tocar as trombetas e iriam dar um brado, porque eles olhariam e veriam a maravilha da parte de Deus. E naquele dia, quando eles tocaram aquelas trombetas, quando eles deram aquele brado, diz a palavra do Senhor no capítulo 6, que as muralhas de Jericó começaram a cair, começaram a ruir, começaram a descer ao chão. Mas a palavra de Deus também diz que aquela casa ela permaneceu de pé, aquela casa não caiu, aquela casa permaneceu sustentada. Toda a muralha caiu, mas a parte da muralha que estava a casa de Raabe, ela não cedeu. Veja o milagre que Deus realizou naquele dia, somente de abalar as estruturas daquela cidade e daquelas muralhas e colocá-la por terra, sim, mas também por manter aquela casa em pé, mas também por manter um livramento sobre aquela casa, mas também para manter ali a guarida daquela casa. Pode-se abalar as estruturas neste tempo presente, pode se mover a terra em terremoto, pode o inferno se levantar contra a tua casa, meu irmão e minha irmã, mas eu quero te dizer nesta noite, à luz desta palavra que está sendo pregada e pela direção do Espírito Santo que habita sobre esta igreja, a tua casa tem uma marca, a tua casa tem a presença de Jesus, a tua casa está selada, a tua casa está evidenciada. Ainda que se levanta, a tua casa não vai cair não, porque ela está sustentada pelas mãos do Senhor. E aqueles que estão dentro da tua casa, eles estão guardados. O adversário tem fúria, mas não vai prevalecer. Um dia na cidade de Filipos, como Paulo e Silas estando na prisão, e eles oram próximo da meia-noite, diz a palavra do Senhor que aquele lugar foi acometido por um grande terremoto, e aquelas estruturas, aquele cárcere, elas se moveram, se balançaram, e aquelas portas, aquelas cadeias se abriram. E diz a palavra do Senhor que quando o carcereiro ele chega ali naquela localidade, ele puxa da sua espada e tenta tirar a sua própria vida, porque ele imaginava que todos haviam fugido, e ele já sabia qual seria a sentença, que seria a sentença de morte pela fuga de um prisioneiro que estava sob a sua responsabilidade. Paulo então pula ali naquela hora e diz para ele: não faça isso não, homem, porque estamos todos aqui. Um milagre foi realizado dentro daquele cárcere, foi um milagre físico de abrir aquelas cadeias sim, mas um milagre moral, porque nenhum prisioneiro fugiu, porque viram a glória de Deus, viu homens cantando, orando, glorificando a Deus, ainda com marcas nas costas, ainda aqui e ali com os vergões nas suas costas, ainda com feridas e chagas nas suas costas, pela sua que levaram, mas estavam glorificando a Deus. E aquele homem disse: o que farei eu para ser salvo? E Paulo diz com autoridade: crê no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa. E aquele homem creu, aquele homem levou eles para casa, cuidou deles, e naquela noite toda a sua casa recebeu a Cristo e foram batizados. Vejam o trabalhar de Deus, também não foi diferente na casa de Raabe. Ela creu no Senhor, ela creu na palavra de Deus, ela creu nas evidências que havia um Deus que estava junto com Israel, ela creu que aquele Deus era o Deus da terra, era o Deus do céu, e ela e a casa dela foram livres daquela sentença naquele dia da destruição de Jericó. E no capítulo 6, a partir do versículo de número 15, Josué ele chama aqueles dois moços e fala: vai lá naquela casa, vai lá e pega aquela mulher, pega toda a tua família e traga para cá, porque nós entraremos na cidade e destruiremos tudo. Aquela cidade será destruída. Vai lá e tira ela de lá, tira a casa dela, tira todos que estavam dentro da casa que creram nessa palavra. Eu quero dizer para a igreja nesta noite, à luz de tudo o que está acontecendo, a humanidade tem visto o agir de Deus, a humanidade tem contemplado o poder de Deus, mas muitos estão como nos dias de Noé, casando e se dando casamento, fazendo festas, estão se
serão arrebatados nesta terra. Aleluia. Esta terra passará por grande calamidade. Esta terra vai sofrer grandes convulsões. Tudo que você está vendo aqui é apenas o princípio. Tudo que nós estamos contemplando é apenas uma centelha do que está por vir. Porque quando Jesus arrebatar a tua igreja, quando Jesus tirar a tua igreja desta terra, se levantará um tempo de grande tribulação sobre essa terra. Se você acha que tem governantes ímpios, se você acha que tem pessoas que têm um coração duro, se você acha que tem pessoas que estão perseguindo aqueles que falam do nome do Senhor, saiba de uma coisa: vai se levantar o anticristo sobre essa terra, e bem-aventurados são aqueles que fazem parte do arrebatamento da igreja, porque aqueles que ficarem sobre essa terra vão sofrer danos, grandes consequências, grandes danos. Veja o que aconteceu com Jericó. Quando o Senhor operou aquele milagre, aquelas muralhas foram para o chão, aquela casa foi tirada, foi arrebatada, a família foi arrebatada daquelas muralhas, foram trazidas para o arraial do Senhor, mas todos que ali ficaram pereceram, aqueles que aqui ficarem vão perecer. Bem-aventurados são aqueles que têm a marca do Senhor na sua vida. Eu olho nessa noite e eu vejo um povo que tem a marca do Cordeiro, que tem o sangue de Cristo na sua vida, que receberam a lavagem pelo sangue do Cordeiro. Eu olho para essa igreja e vejo um povo lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, que tem essa marca. Mas essa marca está na tua casa. Aleluia. Não desanime não. Essa mulher ela não desanimou não. Não desanime dos teus filhos. Não desanime do teu esposo, da tua esposa. Não desanime dos teus parentes. Não se desfaleça, não se esmoreça. Não desista, continue orando, continue intercedendo. Porque essa mulher intercedeu. Ela é uma prostituta e ela foi ouvida porque ela teve fé. Ela creu no Senhor. Você não será diferente. Nós não seremos diferentes. Deus não faz acepção de pessoas. Tomei a liberdade de falar de uma mulher prostituta, porque essa mulher que era prostituta, ela faz parte da genealogia do Senhor Jesus. Temos 4 mulheres. Temos uma mulher por nome Tamar. Temos uma mulher logo em seguida por nome Raab. Logo depois, Ruth. E por fim, Betseba. Todas elas fazem parte da linhagem de Jesus. Mulheres que viveram pecados. Mulheres também que foram discriminadas, foram deixadas de lado, mas não foi esquecida pelo Senhor. Eu estou falando aqui com uma igreja que é composta 70% a 80% de mulheres. Eu não sei o que você viveu no passado, eu sei o que você está vivendo agora. Está vivendo com Cristo. Não sei da tua luta, não sei da tua prova, não sei da tua dor, mas aquele que habita sobre essa igreja, ele te conhece, ele sabe a tua dor, ele sabe a tua prova, ele sabe das tuas lágrimas, ele conhece a sua existência, e nessa noite ele manda dizer: estou eu contigo, filha minha, estou cuidando de você, estou cuidando da tua casa, estou cuidando dos seus, vou fazer grande obra. A sua oração não está passando despercebida, a sua lágrima não está correndo em vão pelos seus olhos. Sabe que tem um anjo